Para você ligado aqui na programação da Terra FM, sejam bem-vindos. Moraes e esposa compraram 23,4 milhões em imóveis nos últimos 5 anos, é o que diz jornal. Desde que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal em 2017, Alexandre de Moraes e Viviane Barsi aumentaram patrimônio familiar em 266%. Eu vou trazer a reportagem completa lá do portal de notícias da CNN para você acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra. Vamos lá? Yuri, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e a esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, triplicaram o patrimônio imobiliário da família em 5 anos. As informações são de reportagem do jornal Estado de São Paulo e está em destaque no site da CNN Brasil. O levantamento foi feito com base em contratos registrados em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Só entre 2021 e 2025, o levantamento aponta que o casal teria comprado, à vista, imóveis no valor de R$23.400.000 em Brasília e São Paulo. Ao todo, o casal teria 17 imóveis avaliados em um total de R$31.500.000. O valor, conforme a reportagem, é 3 vezes superior aos 8,6 milhões registrados até 2017, quando o ministro assumiu uma cadeira no STF. A maior parte das compras de imóveis teria sido feita pela Lex Instituto de Estudos Jurídicos, sociedade de Viviane com os filhos do casal. A empresa não se manifestou até a publicação da reportagem. A CNN também entrou em contato com o gabinete de Moraes no STF com a esposa do ministro, mas ainda não teve retorno. Tá aí então, meus queridos, a reportagem da CNN. A família de Moraes triplicou o patrimônio em 5 anos, é o que diz o jornal. Meus queridos, a sequência de reportagens que eu vou trazer para você, que nós estamos destacando aqui, a situação de Alexandre de Moraes, ela vai se complicando, né? Olha só para você ver. A ONG Global cobra investigação sobre enriquecimento de Alexandre de Moraes. Patrimônio do ministro e da esposa cresceu 266% depois que o Alexandre de Moraes ingressou no STF. A ONG Transparência Internacional cobrou da PGR e a Procuradoria-Geral da República que investigue o enriquecimento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e de sua esposa Viviane Barsi. De acordo com a reportagem publicada no jornal A Folha de São Paulo, o patrimônio do casal cresceu 266% após Moraes assumir a cadeira no STF em 2017. Para a ONG, o crescimento do patrimônio do casal está diretamente relacionado à suposta aproximação deles com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. 17 imóveis registrados no Instituto da Família Moraes nos últimos anos desembolsaram 23 milhões na compra de imóveis à vista. Um enriquecimento extraordinário no contexto das relações inexplicadas do ministro com Daniel Vorcaro e o Banco Master. A ONG, a TI mencionada ainda que jornalistas seguem investigando o possível envolvimento de Moraes, enquanto a PGR permanece omissa. A TI é a Transparência Internacional. Informações recentes mostram relação próxima entre Moraes, Viviane e o banqueiro. Há uma suspeita de que o ministro tenha atuado como lobista do Banco Master, fazendo uma ponte com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que ele intercedesse a favor do banco na liquidação. Além disso, Viviane Barsi atuou como advogada da instituição, tendo recebido um contrato de 129 milhões, quase o dobro do valor médio cobrado no mesmo tipo de serviço em outros escritórios de advocacia. As informações divulgadas recentemente apontam ainda que o casal viajou pelo menos 8 vezes em aeronaves de Daniel Vorcaro. Além desta ONG, a Transparência Internacional, a OAB de São Paulo também cobra que a PGR esteja investigando não apenas Alexandre de Moraes, mas os ministros que supostamente têm envolvimento aí com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O Caiado, ex-governador do Goiás, pré-candidato à presidência da República, ele tem defendido um mandato de 10 anos e limite de idade para ministros do STF. Ele citou a proposta
da ex-senadora Ana Amélia e cobrou a resposta da corte sobre as denúncias no caso do Banco Master. Hoje, ministro da Suprema Corte, ele é indicado pelo presidente da República, ele recebe o aval, né, é sabatinado no Senado Federal e pode ficar na Suprema Corte até completar 75 anos, aí está automaticamente aposentado. A proposta, então, da senadora Ana Amélia é que os ministros tenham um mandato de 10 anos e que tenha, então, um limite, né, de idade mínima para entrar, então, na Suprema Corte. Ele citou, né, o Caiado, a proposta da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que altera as regras compostas do STF. O texto prevê o mandato de 10 anos para os ministros sem possibilidade de recondução e também, atualmente, os integrantes, né, como eu estava comentando, ficam na corte até os 75 anos de idade. Além disso, o projeto estabelece critério como idade mínima 35 anos, ao menos 15 anos de experiência jurídica e inelegibilidade por 5 anos, dependendo do mandato no Supremo. Eu ainda acho que 35 anos ainda é uma idade, ainda, eu acho que seria novo, não seria? Uma pessoa com 35 anos para assumir tal responsabilidade, lembrando, né, que figuras como os ministros da Suprema Corte, em atividade, nós só temos 11, né? Atualmente 10, logo, acredito que teremos 11, mas atualmente são 10. Mas, de uma certa forma, a autorização é para trabalhar com 11. São apenas 11 indivíduos que atuam em prol, em defesa aí da nossa Constituição. Bom, pelo menos é o que está lá na nossa Constituinte, né? Que os ministros estariam defendendo a Constituição. Então, tá aí então, né? Eu ainda acho, né? Essa é a opinião minha, né? Você tem a sua, mas 35 anos acho que ainda é uma idade mínima, né? Imagina, porque precisa ter notório saber jurídico. Um advogado, ele vai concluir a sua faculdade, se ele, né, sair do ensino médio com 17 anos, mais ou menos 5 anos, né, de faculdade, ele vai ter ali 22 anos quando concluir. Então nem dá os 15 anos de experiência, 35 anos. Porque quem conclui a faculdade aos 20, de direito ainda, né? Não dá, né? Então, pelo menos 15 anos de experiência. E então, essa idade ela aí deveria ser elevada pelo menos aos 40, 45 anos, não é isso? E 10 anos para ficar aí na Suprema Corte. E essa discussão, ela já foi apontada diversas vezes, né? Tem gente que vê isso como resposta do parlamento ao Supremo, e aí acaba, né, de uma certa forma, o Supremo cedendo por um lado, aí o parlamento baixa a bola. Aí daqui a pouco o parlamento entende que o Supremo está avançando em áreas referentes ao parlamento, aí o parlamento volta com essa proposta. Aí, de repente, o Supremo cede um pouco, volta a ter uma conversa mais amena com o parlamento, aí tira a proposta. É desse jeito. Aí daqui a pouco o presidente do Senado tem um desentendimento com alguém da Suprema Corte, vou colocar aquele pacote anti-STF. Aí todo mundo, agora vai, e nunca vai, né? Essa é a grande verdade, tá bem? Esta é a grande verdade, nunca vai. Olha só, vocês devem ter acompanhado, ou estão acompanhando, que o ministro Cássio Nunes, esse da foto ao lado do filho, ele viajou em aeronave aí de uma advogada que é esposa desse desembargador. A aeronave foi alugada do Banco Master, paga pela advogada que levou o ministro para Maceió e outras pessoas para o aniversário da mesma. E o desembargador trabalhou com o ministro Cássio Nunes. E agora a revista Oeste está dando destaque que desembargador dá liminar favorável a filho de Nunes Marques. Segundo reportagem, decisão ocorreu um mês depois de o magistrado viajar em companhia do ministro.
Meus queridos, a gente está vendo, né? É uma situação, assim, bem intragável. Eu vou usar esse termo. Porque é meio que inaceitável, né? A gente começou a descobrir que ministros da Suprema Corte estão em aeronaves de empresários, estão em aeronaves de advogados que têm atuação nos tribunais superiores. O ministro Cássio Nunes, por exemplo, viajou 5 vezes em uma aeronave de um advogado que ele considera como amigo. Inclusive, ele fica impedido, né? Ele se considera impedido de atuar em casos em que esse advogado está trabalhando. Por exemplo, a partir do meio do ano, o ministro Cássio Nunes será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É o ministro que vai comandar as eleições de 2026. O advogado em questão, ele tem casos no Tribunal Superior Eleitoral. É ele que defende, por exemplo, o governador Caiçado, né, do Rio de Janeiro. Por mais que o ministro entenda que a relação dele com o advogado o torna inapto a julgar os casos desse advogado, mas fica sempre uma sensação estranha, né? Quem me dera a gente nunca ter um juiz que ele tenha que se afastar do caso porque o advogado é amigo dele. Ou que ele mantenha relações próximas, não é? Não estou dizendo que o ministro também tem que se isolar do mundo, mas tem que saber onde pisa, até onde vai. E agora, por exemplo, como é que explica essa situação aqui que a Folha de São Paulo deu destaque, a Oeste publicou a matéria? O desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, Newton Ramos, concedeu uma decisão liminar favorável ao advogado Kevin Carvalho Marques, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. A decisão foi concedida 1 mês depois de o desembargador viajar para Maceió em companhia do magistrado, segundo informações publicadas pelo jornal A Folha de São Paulo. E só para constar também, a mesma advogada que é a esposa do desembargador, que levou o ministro Cássio Nunes e a esposa para o aniversário de Brasília a Maceió, também levou esses filhos do Cássio Nunes para Trancoso, na Bahia. Ou seja, os 2 filhos do ministro viajaram no avião juntamente com a esposa, não sei se o desembargador estava lá, mas a advogada é a esposa desse desembargador, que agora concede liminar favorável ao filho de Nunes Marques. De acordo com a reportagem, a viagem ocorreu em novembro do ano passado e teria sido custeada pela advogada Camila Everton Ramos, mulher do esposo, mulher do Newton, né, que é o desembargador. Em abril, os 2 também teriam viajado com os filhos do ministro para Trancoso, na Bahia. Procurado pelo jornal A Folha de São Paulo, o desembargador afirmou que a situação não se enquadra em hipótese legais de impedimento. Kevin tem 25 anos, atua como advogado atuou, né, como advogado da refinaria Mangulhos, ligada ao empresário Ricardo Magro, foragido do país. O negócio, comandado por Magro, é apontado como um dos maiores devedores de ICMS do Rio de Janeiro, com dívida de aproximadamente 26 bilhões. Na ação, o advogado contestou uma fiscalização da Agência Nacional de Petróleo que havia resultado na interdição da refinaria. O processo foi distribuído à 11ª turma do Tribunal Regional Federal 1, onde Newton atua. Em 17 de novembro, a defesa pediu liminar para suspender a deliberação administrativa da ANP. Embora não fosse o relator original, o desembargador atuou como substituto e no dia seguinte concedeu a decisão parcial, suspendendo o andamento administrativo. Esse é o nosso Jornal da Terra, para você acompanhando o nosso programa onde você estiver com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que se sintoniza, né, a Terra FM através dos 89.9 da nossa rádio, né, da Rádio da Nossa Terra,
que é a Terra FM, e para você também nas redes sociais, para você no YouTube da Terra FM, Terra FM TV. Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Isso aí no TSE, exatamente, meu querido Edson, perguntando, né? Exatamente, o ministro estará então aí comandando, né, as eleições desse ano. Olha só, STF e PGR prevêem dilema se delação de Vorcaro implicar Toffoli e Moraes. Mendonça disse a auxiliares que rechaça pré-julgamentos, mas não vai ignorar provas. Ex-banqueiro não negocia acordo com a polícia... ele negocia, né? O ex-banqueiro negocia acordo com a Polícia Federal e também o Ministério Público. E o doutor André Mendonça já deixou bem claro, não vai ter, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Então você imagina, agora há uma pressão muito grande, tá bem? A ONG Transparência Internacional, a OAB de São Paulo, pressionando para que a PGR também investigue ministros da Suprema Corte. E o STF agora, como diz a reportagem da Folha de São Paulo, está num dilema. O relator, o ministro, diz que não vai poupar ninguém. Inclusive, ele repetiu isso ontem ao ser homenageado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que a sociedade, o que o cidadão espera de um magistrado, e por que não dizer, compartilho com vocês, espera de um homem público, também nas outras esferas dos outros poderes. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Eu vejo a imprensa falar, porque ali tem uma proximidade religiosa, porque ali tem uma proximidade histórica, porque ali não agiu corretamente com ele em determinado momento, ele vai beneficiar A e vai prejudicar B. Eu não tenho esse direito. A missão que me foi investida não me dá esse direito. Muito bem, então, meus queridos, tá aí, né? Esse é o relator do caso do Banco Master e também o relator do caso do INSS, tá bem? Situação pegando fogo. Para você acompanhando o nosso Jornal da Terra, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você que sintoniza a nossa programação ao vivo, nós estaremos de volta amanhã, 7 horas da manhã. Um ótimo dia, todo especial para você de terça-feira. Que Deus esteja abençoando você no comércio e você que coloca, né, o somzão da Terra FM aí na sua loja, aí na sua clínica. Seja bem-vindo, os clientes também. Um ótimo dia de negócio para todo mundo. Um dia de boas vendas e prosperidade aqui para a nossa região de Cerejeiras. Mandar um grande abraço para toda a equipe da Terra FM que segue com você aqui na nossa programação. Vem aí a Simone e o nosso Bom Dia Terra. Valeu, pessoal. Até amanhã, cedinho, 7 horas. Estou por aqui despertando e acordando com você. Pessoal, também no nosso canal do YouTube, muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado a cada um deixando comentário, compartilhando. E você que nos acompanha, se inscreva no Terra FM TV. Lá nós estamos ao vivo em áudio e vídeo. Valeu, pessoal. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.